Hey you! E hoje a gente vai falar de modal verbs. Yay, 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 yay. Já vamos colocar aqui a introdução. E tá passando um monte de moto, foi mal, faz parte. E vai! Yay! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Estamos aqui, todos prontos para falar de modal verbs. Mas antes da gente falar de modal verb, deixa eu falar com você sobre uma coisa muito importante, muito especial, muito fofa, que é a ideia desta aula. Sim, a gente vai falar de modal verb, mas também por que, Joana, você está colocando aulas aqui nesse lugar chamado YouTube de graça para todo mundo ver? Mas quase ninguém vê. Então, por que, Joana? Por quê? Porque aí tá passando mó helicópterozão, se fizer mó barulhão, você já sabe o que é, tá? Por que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu acho que educação é a única forma que a gente vai chegar em algum lugar. E tem um monte de gente, assim, muita gente que precisa aprender inglês e não tem como arcar com os custos de uma aula, não tem como arcar com os custos de um curso, e isso faz com que a pessoa não tenha possibilidades profissionais, não tenha possibilidades de pesquisa. Porque, assim, na minha visão, o inglês é muito da hora, porque, cara, tudo que existe no mundo de importante que a gente criou como ser humano, como sociedade, no mundo inteiro, tudo que é importante está disponível em algum canto da internet em inglês. Várias vezes de graça, normalmente de graça. E ao não saber inglês, tudo isso está fechado para você ou para quem tiver falando inglês. Tem todas as coisas legais também de saber inglês, né? Que é tipo entender música, vídeo, série e assim por diante. Mas, na minha visão, o inglês é uma ferramenta extremamente importante para a gente gerar possibilidade na vida das pessoas. A minha vida seria outra se eu não soubesse inglês. Assim, simples assim. Porque, ó, você tá aqui, a gente tá aqui conversando, e é um negócio que eu aprendi tudo porque eu sei inglês, eu consigo ler tutorial, eu consigo ver como os negócios funcionam, e cá estou eu. Então, considere doar para o nosso projeto, porque, assim, eu quero fazer muito mais, eu posso fazer muito mais, só que eu não posso, na real, porque eu não tenho todo o tempo do mundo e eu não tenho fundos para fazer isso. Porque a gente é pobre, a gente nasceu pobre e a gente trabalha pra caramba todo dia. Nós da equipe Lingogenomics, equipe de 2 pessoas. Então, como a gente trabalha pra caramba pra fazer as coisas rolarem e pra pagar conta, eu quero muito fazer mais coisa pra cá. Só que eu não tenho fundo. Então, se tocar seu coração, essa ideia social, se você virar e falar, não, beleza, eu acredito nesse projeto aí, eu acho que isso vai ser muito legal. Vai ser muito legal para você também, porque conforme for chegando mais fundos, a gente vai melhorando as coisas, melhorando as coisas, melhorando as coisas, porque a gente não tem todo o dinheiro do mundo. Na verdade, a gente não tem quase dinheiro nenhum, os boletos chegam sempre no fim do mês. Falando em boleto que chega sempre no fim do mês, eu me mantenho dando aulas de inglês particular, se você quiser, se você tiver tempo, se você tiver os fundos para fazer aulas particulares, me chama ali no WhatsApp que tá ali embaixo, tá? Mas, Joana, você é muito louca, você tá me dando aula de graça e você tá querendo falar de aula particular também. Então, porque aqui eu tô dando uma aula generalizada. Eu não sei exatamente quem é você, qual que é a coisa que te... Sabe? Aquele negócio, uau, que é gostoso, que faz você fazer, nossa, que da hora, eu sei isso, sabe? Então, se você faz uma aula assim, ó, comigo, a aula é personalizada. Mas, sem muito mais delongas, então fica a dica, vale super a pena fazer essas coisas de, assim, né? Vamos ajudar o mundo a ser um lugar melhor para todo mundo. Nem adoro falar esse tipo de coisa. Mas enfim, é porque falei mundo 2 vezes. Mas enfim, vamos para os verbos modais, que é uma tradução horrível, mas só fazer aqui a transição para você ver minha tela também. Yay, muito bom. Tá, vamos começar entendendo uma coisa muito louca. Em inglês e em algumas outras línguas, temos esse conceito de verbo modal. Então, se a gente for dar uma olhada nisso, a gente tem um negocinho assim, ó.
modal verbs, que é o nome disso. Nossa, que feio esse verbo, você merece um verbo bonito. Que é o nome disso em inglês. Então, quando você pergunta para um professor normalzinho, teacher, o que é verbo modal? Ele te responde, é um verbo modal. E é isso que acontece. Só que eu sou uma professora padrão? Eu não sou uma professora padrão. Eu sou a professora louca que passa horas pesquisando alguma coisa porque ela vira e fala, nossa, que bagulho da uma, como que esse troço funciona? E é isso que a gente faz. Então, tendo isso em consideração, modal verbs são uma classe de verbo completamente diferenciada, saca? E por que eu tô falando completamente diferenciada? Porque eles não se comportam como os outros verbos. Isso não quer dizer que eles sejam difíceis, não. Eles são super simples, super fáceis, de boaça de usar eles. Eu costumo dizer pra todo mundo que eu vou começar a falar de modal verb que se todo verbo em inglês fosse um modal verb, eu não ia ter trabalho como professor. E não é que ensinar inglês seria fácil, é que eu não precisaria existir professor de inglês de tão interessante e simples que eles são. Mas, vamos começar com ideias gerais sobre modal verbs, e aí depois a gente vai se aprofundando nesses caras, assim, a gente vai se aprofundar bastante neles, porque, como eu disse agora há pouco, eu não sei para que você vai usar o seu inglês. Então, eu preciso passar tudo aqui. Se você quiser uma coisa mais personalizada... E se você quiser uma coisa mais interessante, mais dinâmica e mais uau durante a aula, considere doar. Aceitamos doações porque, a gente não tem dinheiro não, basicamente isso. Mas vamos lá, deixa eu só arrumar aqui o cabo, porque aparentemente é uma constante da minha aula eu ficar batendo no cabo e ficar fazendo barulho pra você. Mas vamos lá. O que raios são modal verbs? Modal verbs são uma classe diferente de verbo, um tipo diferente de verbo, que eles indicam normalmente uma incerteza. Essa incerteza faz com que ele seja chamado de modal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do ladinho uma... Cadê? Eu perdi as páginas tudo. Vou puxar aqui uma paginazinha da Wikipedia pra gente dar aquela olhadinha básica, gostosa. Deixa assim pra ficar mais de negócio inteiro. Plau, assim, isso. Eu tô aqui na frente de um pedacinho, mas não tem muito problema, não é mesmo? Exato, tá. Então, quando a gente fala de coisa modal na linguística, ou de modalidade, que é o que eu vou traduzir isso aqui como modalidade. Por quê? Porque eu pesquisei isso em inglês. Eu não sei como que isso é chamado em português, nem se existe isso em português. Então, quando a gente fala desses negócios aqui, eu vou traduzir isso daqui que tá descrito aqui, Na linguística e na filosofia, olha só que legal. Filosofia. A modalidade se refere às formas que a língua pode expressar vários relacionamentos com relação à realidade ou à verdade. Por exemplo, uma expressão modal pode passar a ideia que algo é provável, desejável ou permissível. Então, o que acontece? Quando a gente usa esses caras, eles passam uma ideia não tão direta assim, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma outra ideiazinha e diminuir esse troço aqui, que senão eu não vejo o que tá acontecendo pra você. Isso! Por exemplo, se eu pego uma coisa assim, She is at home. Isso aqui, is, do to be, a gente já viu, certo? At home, em casa. E aqui a gente tem ela está em casa. Essa frase, eu tenho uma coisa certa. Eu sei que ela tá em casa. Se eu sei que ela tá em casa, eu tô dando certeza. Olha a diferença. She must be at home. Esse cara aqui é um modal verb. Ele tem a ideia de dever, então ele é o deve. Então, se a gente for ver, isso daqui é ela deve estar em casa. Cadê minha certeza? Eu não tenho uma certeza se ela tá em casa. Eu acho que ela tá em casa. Se pá, ela tá em casa.
Mas certeza, certeza, a gente não tem. Certo? Então, por exemplo, eu provavelmente tive alguma coisa no meio do caminho que, normalmente essa hora ela tá em casa. Mas que certeza você tem? Eu não tenho certeza. Vai que aquele dia ela resolveu, sei lá, sair e comprar uma coxinha. Não dá pra saber. Então, quando a gente tem esse tipo de incerteza, esses caras vêm pro meio do rolezinho. E eles têm umas características um tico diferentes. Primeiro, por quê? Vamos lá. Eles são verbos auxiliares. E o que são verbos auxiliares? São aqueles verbos que fazem com que os outros verbos consigam fazer as coisas que eles precisam fazer, porque em inglês as coisas, verbo é limitado. Tá, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho. Tá, antes de eu falar de tudo isso, deixa eu te listar quais são os modal verbs. Porque eu já listei algumas vezes nas outras aulas, e desculpa o barulho. Já listei outras vezes já listei algumas vezes em outras aulas. Barulho me distrai muito, é uma sacanagem. Olha esse helicóptero. Então, voltando. Então, quando a gente fala desses moços, a gente tá falando basicamente de quais verbos? Vamos colocar aqui, ó. Aqui nesse pedacinho, neste pedacinho. Até onde eu posso ir? Até aqui? Não, aqui já não aparece. Aqui, aqui. Posso ir até aqui. Vou deixar um negocinho aqui marcadinho só pra eu saber. Porque eu tenho mais monitor pra lá, mas o bagulho aqui não pega. Então, só pra eu saber. Então, ó, a gente tem. E onde que eu tô? Eu tô aqui? Exato. Eu moro aqui. Ok. Sorry. Então, olha só. A gente tem can. Lista de modal verbs, tá? O passado dele. O could. Will. O passado dele. O would. O shall. O passado dele. O should. O may. O passado dele. O might. E o must. Esses caras aqui, eles são os modais reais, vamos dizer assim. Eles são os real modal verbs. Porque daí a gente tem coisas tipo semi-modal e verbo que é usado como modal, mas na real não é, mas todo mundo usa como modal. E essas coisas assim. E que verbos são esses? Deixa eu te mostrar da onde eu tirei esta informação. Cadê? É esse aqui? Esse aqui, é esse aqui. Plu, plu, plu. Nice. Isso daqui é de uma página de Cambridge, tá? Universidade. Importante falar que é da universidade. Deixa eu trazer isso aqui pra cá também. Aê, viva! Muito bom. Então, olha só. Os modal verbs reais são esses. Fim e acabou. E aí, ó, eles têm aqui os quase modais. Eu adoro que é quase. Que quase é quase mesmo. É bem legal. Que aí a gente tem o ought to, o need to e o has to. Tem gente que fala de mais verbo, do tipo had better e assim por diante. Porque tem variações na língua, né? As pessoas usam as coisas de formas diferentes. Esses links vão estar todos lá, aqui na descrição, tá? Ou quer dizer, eles estão todos na descrição, porque quando você estiver vendo aqui, o vídeo já tá publicado, não tá na hora da gravação, né? Mas enfim, vai estar tudo aqui bonitinho pra você ver, e também pra você ver da onde eu tiro a fonte do que eu tô falando, porque não é né? Não tirei do nada, esse daqui é um negócio que é real e que é, né? Colocadinho, assim, bonitinho. Mas deixa eu colocar aqui os outros. Daí a gente tem os semi-modais ou os quase-modais. E agora eu vou ficar na frente. Então eu vou puxar pra cá, daí depois eu puxo de volta pra lá. Então a gente tem o need to, o have to, que pode ser have got to, e pode ser have better. Que na verdade não vai ser com have, vai ser com o passado dele, o had. Mas não se preocupe muito com esses moços, a gente vai ver esses caras aqui, os não tão modais assim, no resto da vida. Eu só tô te mostrando porque eles existem e não é meu trabalho tirar a informação de você ou pensar, esta informação vai ser boa, esta não. Eu não sei quem é você exatamente, então eu não consigo nem fazer isso, então tem que te mostrar tudo. Por quê? Porque a gente é meio louca. Então tem esses caras, tem mais alguns? Esqueci deles, deixa eu ver aqui na cola. Acho que não. Cadê? Aí. E tem, assim, tem gente que coloca mais coisas e tal, mas assim, eu preferi com Cambridge, tá? Nessa brincadeira. Porque, né, Cambridge, ela existe há sei lá quanto tempo, ela é da Inglaterra, e isso daí é da faculdade de inglês dela, tipo, a faculdade de letras.
é uma boa fonte. Só isso pra dizer. Porque língua, mano, língua é um negócio muito louco, tem muita possibilidade. Porque língua é uma ferramenta que as pessoas usam da forma que funciona melhor pra elas. Dane-se regra. Ninguém tá nem aí pra regra. Eu não tô nem aí pra regra de português. Eu só tô aí pra regra de inglês porque eu ensino essa desgraça. Se eu não ensinasse inglês, eu não ia estar muito ligando pra regra, não. Tá? Sendo bem sincero. Porque o que importa é ser entendido, no fim das contas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eita, que tá, as coisas tá tudo na frente. E agora eu consigo ver. Tá, fechou. Então, aquela ali, a lista de modal verbs, vai estar tudo bonitinho, explicadinho, da onde vem e etc, etc, etc. Tudo no material. Eu não vou falar aqui na aula da onde vem, porque, cara, senão eu vou ficar muito tempo falando só disso e você não tá afim de saber exatamente isso. Pra quem estiver afim de saber, o material vem junto quando você faz sua doação. Então, faça sua doação. Fica lá um material super bonitinho pra pesquisa. Mano, de verdade, é um material que tá ficando muito legal. Ele tá ficando tão legal que eu estou considerando juntar esses materiais todos que eu tô fazendo e vender depois na Amazon. Porque, né, tem aquele rolezinho que a galera fala, você tem que escrever um livro pra plantar uma árvore e mais alguma coisa. Eu já plantei árvore, então vou escrever um livro. Quer dizer, estou escrevendo o livro. Eu e a produção também. Produção que faz o resumo das aulas e aí eu só dou aquela. Então, na real, é a produção que está escrevendo o livro, não eu. Tá, mas enfim, vamos lá. Ok, então, quais são as características de um modal verb? Primeiro, eles não têm conjugação. O que eu quero dizer com eles não têm conjugação? Eles não mudam além da forma que eles estão aqui. A única conjugação que modal verb tem são essas que estão de rosa. Tanto que o must, ele não tem conjugação porque o must costumava ser passado de mote. Só pela graça aqui, ó. Ele costumava ser passado de mote. Só que a galera não usava mais o mote, só usava o must, e aí o must virou presente e dane-se. Então ele não tem passado, porque teoricamente ele já é o passado, mas também pela função que ele tem, ele não precisa ter passado. Ah... Sacou? Tá, mas vamos lá, vamos por partes. Então, eles não têm conjugação. Eita, quer dizer que eles não têm versão com to? Não existe isso daqui. Caramba! Então, só existe essa versão dele conjugado assim, desse jeito. Ok. Tá bom, né? Tá bom, você tá falando. Não sou eu que faço as regras, tá? Então, eles não têm conjugação. Então, ó, vou pegar aqui conjugação. Eles não têm. Outra coisa, eles são aquele tipo de auxiliar, vamos dizer assim, mais esperto. E o que eu quero dizer com aquele tipo de auxiliar assim mais esperto? Porque a gente tem, vamos fazer aquela revisãozinha básica, rapidinha. Se você quiser ver isso mais a fundo, veja a primeira aula do Club versão 2. Tá ali. Tá aqui, ó. Nessa lista. Mas enfim. Eu preciso beber uma água. Um segundo. Tá, ok. Distinção de verbos em inglês. A gente tem verbo que eu chamo de conteúdo. As pessoas da gramática chamam eles de ação. Eu não gosto da ideia de ação para verbo, porque verbo já é ação. Na minha cabeça eu falo isso toda vez, eu não tô nem aí, eu vou continuar falando. Então a gente tem verbo que eu chamo de conteúdo e a gente tem verbo auxiliar. Veja se você compreende, não compreende, veja se você concorda com a minha lógica. Se o verbo de conteúdo passa conteúdo e qual que é a função do verbo auxiliar? Auxiliar o verbo de conteúdo. O verbo auxiliar, teoricamente, não tem conteúdo. Certo? Que senão ele seria verbo de conteúdo. Certo? Então, quais são esses? Do e have do present perfect, certo? Fechou. Então, esses caras aqui, eles são verbos auxiliares e eles também podem ser verbos de conteúdo, só que aí eles vão precisar deles mesmos para auxiliar eles, é uma coisa de louco. Mas, nós temos outros verbos auxiliares que são verbos de conteúdo e auxiliares ao mesmo tempo. Então, isso daqui é o que eu chamo de auxiliar puro.
A gente também tem o to be, que a gente já viu. Tem lá 2, 3 aulas sobre o to be, não lembro mais. 3, 4, 5, sei lá. Tem um monte de aula ali sobre o to be. Inclusive, a última aula foi o último pedaço do to be que a gente viu. Então, tem o to be, que ele faz as duas coisas, porque toda vez que a gente adiciona o to be, ele adiciona a ideia de ser e estar. E, dentro desses auxiliares e conteudistas, vamos dizer assim, a gente tem os modal verbs. Então, eles todos passam a ideia tanto do que o do faz, do que o have faz, ou seja, eles conseguem negar, perguntar, fazer todas as coisas e adicionar conteúdo. Isso é um troço muito louco, né? E é por isso que o inglês fica confuso, porque se fosse tudo só de uma forma, a vida seria muito mais fácil. Mas tudo bem, não fui eu que criei a língua, só descrevo o que aconteceu. Então, fechou. Então, fora esse troço aqui, vou tirar isso aqui da frente. Acho que isso aqui vai ficar ali embaixo de mim, mas eu não tô nem aí não, porque eu já te mostrei o que eu queria te mostrar com isso. E aí já fica mais no esquema, tá? Ok, então, eles não têm conjugação. Isso é uma coisa interessantíssima da gente pensar. E tem outra coisa que acontece com o modal verb, que é, assim, fora do padrão. Porque, ó, eles já não usam conjugação, já não usam do, já não usam to be. Assim, eles se viram sozinhos. Quer dizer, não quer dizer que eu não possa usar um do e um to be. Depois deles eu posso, porque o modal verb tá mexendo nele, não o contrário. Porque se eu coloco esse cara aqui antes desse, o que acontece? Ele tá alterando esse cara e ele não tem conjugação, ele não altera. Ok, tá, beleza. Então, olha que troço doido. Vou pegar aqui um exemplo bem sossegadinho, só pra gente conseguir ver essa diferença. I want to... O que eu quero fazer? Eu quero beber água, pronto, que é uma coisa que todo mundo quer de vez em quando. Drink water. Ou o tempo todo, né? Não sei. Então, vamos analisar aqui o que tá acontecendo, ó. Lá na primeira aula que a gente viu a ideia do do e etc, a gente viu que, como a gente não tem variação de verbo, a gente não tem variação de palavras que representam ação nesta língua chamada inglês, quer dizer, a gente tem, mas é uma variação muito pequena, a gente sempre vai precisar colocar alguma coisa antes da ação pra gente saber o que tá acontecendo com essa ação. Certo. Então, aqui, ó, eu tenho a ação de querer. Ups, um E a mais. A gente tem a ação de querer, que a pessoa, eu, tá fazendo. Eu quero, certo? E aí, tudo que tá vindo aqui é o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero beber água. Só que, quando a gente chega aqui nesse beber, esse beber não tá sendo feito por ninguém. Ninguém tá fazendo beber, ele tá com a terminação er, certo? Ar, er, ir, or. E a produção me contou que ur não tem verbo que conjuga com ur em português. Olha só que legal, vivendo e aprendendo. Mas enfim, essas terminações de verbo com ar, ir, or, em português elas mostram que não tem pessoa nenhuma fazendo aquela ação. Em inglês, quem vai fazer isso é o to, certo? Isso mais a fundo, veja lá na primeira aula. Se eu não me engano, tá na primeira meia hora de aula. Tá? Vê lá. E, então, qual que é o rolê deste troço aqui? Este troço aqui, ele acompanha a ação, o verbo que não tá sendo feito pela pessoa, porque ele não tá sendo feito pela pessoa e eu preciso deixar isso declarado, certo? Certo. Olha que interessante se eu for colocar eu posso beber água. O poder é esse cara aqui, ó, pluck, o can, certo? Então, vou escrever aqui eu posso beber água. Olha aqui o que acontece. I can drink water. Mas, teacher, mano, você acabou de falar que quando a droga da ação fica com ar, ir, or, ele fica com o to na frente. Daí, menos de 10 segundos depois, você me pega e me coloca uma frase que não tem a droga do to e a ideia da droga do verbo é com a ideia do ar, ir, or. Eu entendo a sua revolta. Eu me lembro de ter ficado revoltada, assim, anos atrás, quando eu comecei a aprender esse troço.
Mas é assim, eu só descrevo o que aconteceu, eu não criei a regra. Mas você está aqui por uma razão. E que razão é essa? Eu explico o que outras pessoas não explicam. Por que raios este cara perde o to? Aham! Eu não só jogo um bagulho pra você e falo engole, né? Eu te mostro o porquê. Então, vamos pensar aqui junto, ó. Vamos lá. Nós dois. Ou nós duas. Nós duas. Eu prefiro inglês que não tem gênero, fica tudo mais fácil. Both of us. Ou all of us. Nice. Tá. Enfim, o que acontece aqui? Eu tô muito louca hoje. Mas tá da hora. Eita, rolou uma buzina. Tá, então aqui, ó. Pluk. Vamos analisar o que tá acontecendo aqui. Eu acabei de definir que quando a gente coloca o to, a gente deixa o verbo no que é chamado de infinitivo. Só aquele recapitula. Infinitivo é quando ninguém tá fazendo o verbo, ou seja, em português, quando ele tá terminando em ar, ir, or. Fechou. Ou ar, ir, or. Dá pra rolar mais ainda esse R. Ar, mas aí a gente vira pirata. Mas enfim. Então, quando isso daqui acontece, tá tudo bem. O verbo não tá sendo feito por ninguém. Mas se a gente for traduzir isso daqui, a gente tem um eu posso beber água. Tá. Quando eu uso a ação com o to, ela deixa claro que nada está acontecendo com aquela ação. Quando eu deixo a ação com o to, eu mostro que nada nem ninguém está alterando aquela ação, certo? Certo. Mas, olha que interessante. Lembra que esses caras servem para passar a ideia de incerteza? Exato. Lembra que quando eu viro aqui e falo ela está em casa, eu dou certeza. E quando eu falo ela deve estar em casa, eu não dou certeza? Pode ser que, mas eu não sei. Se pá, certo? Você concorda comigo que uma vez que eu use um troço desse para tirar a certeza deste troço aqui, ele está alterando a forma deste menino? Se ele está alterando a forma deste menino, ele não vai vir com o to depois dele. Porque este mocinho aqui está alterando este outro mocinho aqui. Ele está tirando o item de mais certeza dessa ação. Eu não estou falando que eu bebo água, eu estou falando que eu posso beber água. Pode ser uma possibilidade e pode ser uma permissão, não sei. Eu posso beber água. Não tô falando que eu bebo necessariamente, eu posso beber. Eu escolho não beber. Ah, pegou? Ou eu posso beber, eu tenho a habilidade de beber, mas eu escolho não beber. Também pode ser uma ideia disso daí. Então, você percebe que é um tiquinho diferente de eu bebo? Porque a gente tá dando essa possibilidade, a gente tá trazendo essa incerteza e é para isso que modal verbs existem. Da hora o bagulho, mano! É por isso que o bagulho é desse jeito. Então, o que vai acontecer? Por que o modal verb altera a forma da ação que ele está sendo usado em conjunto? A ação vem sem o to, porque o to mostra que não está acontecendo nada com aquela ação. Então, ele não vai ter o to vindo depois dele. De todos? Não. Ah, eu esqueci do what you aqui, maluco. Exato, e o what you. Em todos eles, não. Porque a gente tem esses caras aqui, ó. Esses mocinhos, eles são considerados quase modais ou semi-modais ou qualquer coisa no meio do caminho, justamente por causa da droga do to. Ah! Os bagulho fazem sentido, é que ninguém quer olhar e ver e da onde vem esse sentido, que raios de sentido é esse. Mas eles têm sentido. Então, tendo tudo isso em vista,
A gente fez aqui a nossa primeira aula de Modal Verb, introdução a Modal Verb, para a gente entender a filosofia por trás dos Modal Verbs. E aí a gente vai começar a ver esses mocinhos aqui, separadinhos, aula a aula, porque se eu coloco tudo numa vez só, você fica doido, a produção fica doida, eu fico doido, todo mundo fica doido. E não é tão legal assim, a gente fica doido quando a gente tá tentando aprender, certo? Aula que vem, a gente vai falar desses dois moços e a gente vai falar de todos eles extremamente a fundo, tá? Muito a fundo mesmo. Então, vamos só fazer aquele recapitula maroto do que nós fizemos hoje, enquanto passa o helicóptero. A gente viu que modal verb são uma classe diferente de verbo que passa a ideia de incerteza. A gente viu que modal verb modifica o verbo seguinte por adicionar essa incerteza. E a gente viu que tem um monte de coisa que vem junto justamente por causa disso. Modal verb nega, pergunta, faz tudo sozinho. Tá, deixa eu mostrar. Eu ia deixar pra mostrar isso depois, mas vamos dar aqui uma olhada na básica de como funciona o modal verb. Ó, olha como esses caras são da hora. Se liga, eu ia fazer o recapitula, mas aí eu já decidi que eu ia fazer o quê? Ia te dar mais aula. Por quê? Porque eu não me aguento. Mas ó, eu vou jogar essa frase aqui pra negativa. Eu não posso beber água. Do tipo, eu tenho, sei lá, alergia à água, e se eu bebo água, eu me coço inteira. Tem gente que tem alergia à água, é um troço muito louco. Então, ó, I can, coloca negativa no can, drink water. E acabou o problema. Igualzinho acontecia com o do, só que o can faz tudo sozinho. E aí, se eu for perguntar, o que acontece quando a gente faz uma pergunta da forma bonitinha e etc, que todo mundo manda fazer? A gente inverte a pessoa com o auxiliar. A gente inverte a pessoa com o verbo que ajuda o outro verbo, né? Exato. Então, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Can I... Ups, eu tô aqui na frente do can, eu tô falando exatamente dele. Can I drink water? E aí a gente tem aqui eu posso beber água? Eu posso estar pedindo uma permissão pra alguém, certo? Imagina, você vai em algum lugar, você tá com sede, você fala, can I drink water? E tá lindo. Tem formas mais educadinhas, vamos dizer assim, de colocar, mas de pedir, na minha concepção, a gente já tá sendo educado. E se a gente for perguntar e negar, a gente vai meter um can't. Can't I drink water? Por exemplo, uma situação que isso aconteceria, você está com sede, mas você vai passar por uma operação. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, eles vão falar pra você, no. Por quê? Porque você não pode beber água. Aí você vai ficar, nossa, como assim eu não posso beber água? E aí você vai manter can't I drink water? Certo? Seria uma das possibilidades disso acontecer. E olha que doido. Ele faz essa dancinha, a mesma dancinha que o do fez, que o to be faz, que todo mundo faz. Todas as coisas no inglês fazem essa dancinha. Mas eles têm que é maravilhoso. Se eu quiser trocar de eu posso para eu poderia, eu taco could. É só trocar o can pelo could. E aí ficaria como? I could drink water. E para negar, I couldn't drink water. E para perguntar, could I drink water? E para perguntar e negar, couldn't I drink water? E se fosse eu deveria beber água? A gente vai usar o should. I should drink water. I shouldn't drink water. Should I drink water? Shouldn't I drink water? Então, o da hora dos modal verbs é que onde entra pode entrar qualquer e a gente não vai ter problema nenhum. Vai mudar o sentido da frase com o sentido de cada um deles, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas a frase vai estar certa, a frase vai fazer sentido e a sua vida vai ser linda. Entendeu? Porque eu falei que se todo verbo em inglês fosse modal verb, eu não teria trabalho. É por isso. Por isso. Exatamente por isso. Então, meu querido aluno, deixa eu trocar aqui o rolezinho pra ficar minha cara inteira pra você. E qual que é o rolê? Então, vimos como o modal verb funciona numa frase, vimos por que são modal verbs e por que eles são diferentes, e vimos também que se a gente tiver mais recursos, a gente vai fazer uma coisa mais da hora. É que não dá. Ó, por exemplo, é domingo 5:30 da tarde. É a hora que eu tô gravando. Por quê? Porque não dá tempo. Muita aula. Mas ajuda nós a te ajudar. Faz essa aí pra nós, certo? E que mais que eu tenho pra falar?
Dúvida, etc, manda aquele direct maroto no Instagram. E se você não me segue no Instagram ainda, pode seguir, tá? A gente curte quando a gente é seguida no Instagram, porque esses dias eu postei como que uma árvore de abacaxi cresce. Próximo, muito louco. Então, o que mais? Acho que é só. Sim, é só. Aula que vem a gente vai falar do can e do could. Você cuide-se, não faça nada que eu não faria. E see you next class. Bye.